Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório IPv6 Rede Wi-Fi IFPR Alunos e Autoconfiguração, Slack. Esse laboratório ele já foi estruturado em um vídeo anterior, o link está disponível aí na descrição. Então a gente tinha 3 redes wireless trabalhando com aqueles modos repetidor, modo roteador, tudo isso estruturado com IPv4 e tudo sendo gerenciado por esse switch multilayer. Então nessa primeira rede aqui em amarelo, a AP01, que ela está justamente no canal 1 da rede Wi-Fi, existe um servidor que ele também faz aí o gerenciamento da rede, e aqui foi utilizado o WRT. Na rede aqui em laranja, aqui, que é a P06, que está no canal 06, foi utilizado aqui um equipamento wireless mais simples, e aí a ideia de trabalhar no modo simplesmente repetidor, então ele vai simplesmente só receber o sinal via cabo e distribuir o wireless. E a mesma coisa aqui na rede em azul, que aí está no canal 11, e isso foi segmentado por IPs. Essas 3 redes, elas são gerenciadas aqui pelo switch multilayer, onde ela tem os endereços IPv4 e também os servidores DHCP. E a ideia agora é a gente colocar isso no modo dual stack. Então a gente vai adicionar aqui o IPv6 junto com o IPv4. Então são esses endereços aqui em vermelho que a gente vai colocar na rede. E a ideia é que ele trabalhe com os dois protocolos. Então, seguindo aqui a ideia do planejamento de rede, ali onde eu tenho a rede AP01, eu vou utilizar o endereço 2001 db8 café. Lembrando que aqui você deverá utilizar o seu prefixo lá da tabela. E aí eu vou utilizar aqui o 1000 como primeira rede válida, que vai ser da AP01, 2000 para a rede AP06 e 3000 para a rede AP11. E a máscara eu vou utilizar aqui um /64, porque justamente como a ideia é atender equipamentos celulares, computadores Wi-Fi, e seria aí um dispositivo com uma única interface, então a ideia é utilizar toda a máscara de rede para aproveitar amanhã depois, se eu quiser expandir, sobram mais endereços de rede aí para poder trabalhar. Enfim, a ideia é que os usuários eles vão receber um /64 e dificilmente eles vão ter que criar uma subrede interna, então por isso a gente optou por essa configuração. Lembrando que esse /64 significa que cada caractere desse eu tenho aqui 4 bits, que eles estão em hexa. Então eu teria aqui, ó, 2001 eu teria 16 bits. Se eu colocar aqui na forma completa, seria 2001. Ó, o 0 db8, o 0 está sendo omitido aqui, devido à forma simplificada, mas o completo seria desse jeito. E aí eu teria mais 16 bits aqui. Aí aqui tem o meu prefixo, você vai utilizar o seu lá da tabela, que também tem 16 bits. Então aqui, ó, 16, 32, 48. E essa parte final aqui que eu vou utilizar para minha subrede, aqui que eu estou chamando de SSSS. Então eu comecei aqui pelo 1000, 2000, 3000. Amanhã depois eu posso expandir isso daí. E também vai ser utilizado aí para a rede. Então 48 mais 16 fecha 64. Quantas subredes eu posso ter nessa configuração? Bom, se você for considerando que aqui eu tenho 16 bits, 4 bits para cada caractere, então as possibilidades que eu teria aí são 2 elevado a 16, que aí vai me dar 65.536 subredes possíveis. Então tem bastante endereço aí para poder trabalhar, que é essa a principal vantagem aí do IPv6. E aí, por opção, eu escolhi começar ali da esquerda para a direita, então a gente chama isso de justificado à esquerda, então eu peguei o primeiro bit, o primeiro caractere e fui colocando ali, fui incrementando em binário, por isso ficou 1000, 2000, 3000, aí seria 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí A, B, C, D, E e F, e aí depois eu vou utilizando os outros caracteres. Mas isso é questão de estilo, eu poderia começar lá pela direita também, então tecnicamente não vai fazer diferença.
Os gateways da rede, que são as interfaces lá do multilayer, então eu vou utilizar aqui o primeiro host válido. Então, por exemplo, na rede AP01 eu vou ter aqui 2001 DB8 café 1000, 4 pontos para simplificar longas sequências de 0 e aqui o 1. E esse endereço, lembrando lá do laboratório, eu vou ter que colocar ele na VLAN 10. O porquê da VLAN 10? Porque nessa subrede aqui, ó, em amarelo, eu tenho essas duas interfaces que são a FAST 1 e 2 agrupadas na VLAN 10. Então a VLAN 10 que vai ser o meu gateway de saída dessa rede. Então é onde eu vou dar o endereço para ela. Aqui na rede AP06 eu tenho uma interface só, e aí no multilayer, ao invés de eu utilizar a VLAN, eu acabei utilizando uma interface mesmo, então eu vou dar esse endereço IP aqui, ó, 2000 final 1 para interface FAST 0/3, e em azul seria a mesma lógica. Então eu tenho a interface FAST 0/4, onde eu vou dar o endereço 3000 com o final 1 ali. Então essa vai ser toda a estrutura de rede que a gente vai trabalhar. Então aqui está o laboratório, que eu já carreguei ele aqui. Lembrando que a gente tinha feito a distribuição dos dispositivos naquela ideia que cada um se conectasse aí num AP para poder testar a conectividade. Então eles estão ali com o endereço IPv4 ali na interface wireless. E aqui agora eu vou começar as configurações com IPv6. Uma coisa importante que a gente tem aí no multilayer, né? Então aqui no multilayer primeiro a gente tem que verificar esse suporte ao IPv6. Lembrando que o multilayer ele é um equipamento bem flexível, ele pode ser utilizado para várias aplicações, um switch comum, um roteador, e ele vem com os módulos otimizados justamente visando não sobrecarregar ele. Então se você for utilizar algumas funções, você carrega alguns módulos, senão ele vai vir desabilitado. Então a gente vai ter que fazer primeiro esse comando aqui, ó, show SDM, que é justamente essa base de gerenciamento do switch. A Cisco aqui chama de Switching Database Manager, né, o SDM ou Template SDM. E aí ele vai me mostrar as funções que estão habilitadas nesse equipamento, que é o que eu vou fazer agora aqui então. Ó. E aí ele vai me mostrar, ó, existem aqui o template padrão é esse desktop default, né, então função mais comum ali, onde ele teria 8 interfaces que eu posso tornar layer 3 e 1024 VLANs, e ele vem com essas configurações aqui, ó. Então ele não tem nada de IPv6. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é habilitar esse módulo IPv6 ali. O que acaba sendo bem simples, porque eu vou aqui no config, ó, então eu vou fazer essa configuração, e aí eu sou obrigado a reiniciar o equipamento, fazer o reboot dele para ele subir com esses módulos. Lembrando que as configurações que eu fiz já no laboratório anterior, lá no showrunning, isso acaba não modifica. Esse template aqui ele acaba rodando separado das configurações. Então eu vou fazer aqui, ó, conft, para entrar no modo de configuração, SDM, esse comando aqui que é para informar, né, qual que ele vai utilizar. Eu pus um ponto de interrogação ali, ó, ele vai me mostrar as opções, modo acesso, modo padrão, que é o que ele veio configurado, modo roteamento, VLAN, e a terceira opção ali, ó, dual, IPv4 e IPv6, então é essa que eu vou utilizar. Repare que eu só pus ali DU e o tab para ele completar para mim, né? E aqui eu vou utilizar a opção padrão. Eu poderia utilizar só roteamento, VLAN, ou usar a default que suporta os dois. E aí vou dar Enter. Então aqui ele vai me dar uma mensagem, ó, que mudando essas configurações, mas ela só vai ter efeito no próximo reboot. Então quando eu reiniciar ele ali, ó. Então se eu quiser aqui é mais fácil fazer um do WR para salvar, e do e reload, e ele vai reiniciar o meu equipamento, e aí a gente vai fazer o comando show para ver se está certo ali o módulo IPv6. Na sequência aqui, uma vez que ele reiniciou com o IPv6, aí eu vou poder habilitar ele, antes ele não aceitava esse comando, e poder habilitar as interfaces. Então ele torna aí mais completo
o equipamento. Ó, então aqui ele já reiniciou, vou dar um Enable. E agora se eu fizer ali Show SDM, então ele vai me mostrar agora as funções IPv4 que ele tinha antes, ó, e também as funções IPv6. Então agora eu consigo trabalhar aí com esses comandos. E seguindo aqui, então, eu vou fazer o conft IPv6 unicast routing, aí é o comando padrão lá da Cisco para habilitar a tabela de roteamento IPv6. E agora eu já posso fazer a configuração da interface. Então a primeira que eu vou fazer aqui é na VLAN 10, que é lá daquela minha rede AP01. Então eu vou entrar nela, habilitar o IPv6 e colocar o endereço global nessa interface. Então aqui interface VLAN 10, IPv6 enable, IPv6 address 2001:db8, café, você vai utilizar lá o seu prefixo 1000 4.1. Então aqui é a minha subrede do AP01 e aqui é o gateway, primeiro endereço ali configurado. E lembrando que a máscara é um /64 aqui. E exit. Então até eu posso colocar aqui um show IPv6 route para ver a tabela de roteamento que foi habilitado. Ó, então isso aqui está configurado na VLAN 10. Então o primeiro passo ali que ele já está funcionando. E aqui tem um outro detalhe também aí do multilayer. Depende do equipamento. Nessa versão do simulador aqui ele não vai aceitar, ó, se eu fizer IPv6 e ponto de interrogação. Ele permite trabalhar com lista de acesso, prefixo, host, aqui rotas, protocolos de roteamento, porém ele não tem aquele comando local, né? Ó, se eu fizer isso aqui ele vai dar erro, e ele também não tem o IPv6 DHCP, ó, se eu der tab ele nem completa, e ele vai dar erro também. Quer dizer, eu não consigo criar um servidor DHCP v6 dentro desse multilayer. Então qual que vai ser a solução aqui para resolver o laboratório? Aí a gente vai aqui para o exercício 4. Então eu vou configurar um servidor DHCP versão 6 no meu servidor lá de gerenciamento que eu tenho nessa rede AP01. E nas outras redes, a gente vai trabalhar com link local nesse modo de autoconfiguração aí que a gente chama de stateless. Vou explicar um pouquinho mais para frente ali quando a gente for configurar. Então eu vou primeiro aqui resolver o problema desta rede. Então aqui eu já tenho o endereço, só que eu não tenho neste servidor. Aí esse servidor ele alimenta esse WRT com todos os dispositivos que se conectarem nele. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um endereço IPv6 para ele. Ó. Se eu colocar o mouse em cima, vocês vão ver que ele está com o endereço IPv4, ó, e o IPv6 ali ele não está setado, então eu vou configurar agora. E seguindo aqui o diagrama da minha rede, o gateway ele tem endereço 1, ó, o servidor ele está com endereço 2, o prefixo aqui, ó, 2001:db8 café 2. Então vamos lá configurar ele. Então eu vou aqui em desktop, IP, ó, o IPv4 está configurado aqui em cima. Vou manter, porque a ideia é trabalhar com os dois. E agora vou configurar aqui o IPv6, ó, 2001:db8 café 1000 4.2. Já vou fazer até aqui, selecionar e fazer um Ctrl C. A máscara é um /64. E o gateway, ó, agora eu faço um Ctrl V e só troco. O gateway é a minha interface VLAN 10, ó, então mesmo endereço de rede com final 1 e o DNS também ali, ó. Então ele já está habilitado ali. Fechei aqui o ipconfig. No prompt de comando, ó, eu já posso até testar, e é até bom fazer isso. Então eu vou disparar aqui um ping lá para VLAN 10, que é o gateway da minha rede. 2001:db8 café 4.1. E deu sucesso, está pingando.
Quer dizer, tanto o servidor quanto o meu multilayer já estão com IPv6 e funcionando. E agora eu vou configurar aqui o servidor de HCP. Então eu vou aqui em Services. Aí tem uma série de serviços aqui. Então posso fazer aqui o DHCP normal, versão 4. Mas esse já está rodando no multilayer, no laboratório anterior. Então eu vou pegar só a versão 6. E aqui que eu tenho que fazer uma série de configurações. Tem várias opções para resolver isso. Então primeiro eu vou criar um pool aqui, ó, mais ou menos como eu faço lá no equipamento da Cisco. Eu crio aquela lista local, o pool, e depois ela é utilizada como prefixo pelo DHCP. É o que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou criar primeiro esse pool. Aqui ele vai pedir um nome, eu vou pôr Wi-Fi AP01, só para sinalizar aí que é da minha rede 01. Quem que vai ser o prefixo? 2001 DB8 Café 1000, 4 pontos, eu vou colocar aqui, que é endereço de rede, barra 64, que é a máscara que eu vou entregar, e aqui também 64, para ele fazer aquela ideia do EUI64. E vou salvar aqui, ó. Então ele salvou com esse nome, Wi-Fi AP01. Então só para visualizar novamente aqui, ó, bem simples, o nome, o endereço de rede, nesse caso 1000, máscara 64 e 64. Semelhante ao comando lá da Cisco. Feito isso, agora eu posso criar aqui um novo pool aqui, vou colocar o mesmo nome também, Wi-Fi AP01. DNS, vou colocar aqui o gateway, então 2001 DB8 Café 1000, 4 pontos e 1. Domínio Lab Telecom, vou colocar aqui um domínio genérico. E aqui eu vou colocar o meu prefixo Wi-Fi AP01. Aqui ele já puxaria dessa lista, mas eu também vou fazer em cima aqui só para garantir que ele trabalhe tanto no modo completo quanto stateless. Então eu vou fazer aqui, ó, 2001 DB8 Café 1000 e 4 pontos, 64, a máscara. E esse identificador aqui, ele é padronizado pela RFC, vem com umas sequências com MAC address, eu vou pôr 00 aqui só para ficar nesse modo normal aqui. Tem que preencher com algum valor, né? Então vou preencher com esse daí. E vou salvar aqui, ó. Salvei. Feito isso, ele está na interface FAST, eu vou nessa aba aqui de cima em serviço, ó, eu vou habilitar ele on, e a princípio já está funcionando aí o servidor de HCP. Se eu quiser testar isso, ó, eu vou pegar um smartphone aqui que está conectado nesse AP, eu vou aqui em Desktop, IP, ó, ele já tem versão 4, agora eu vou pegar, vou só mudar aqui embaixo, ó, vou colocar o versão 6, ó, repare que ele pegou IP, barra 64, se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, então vocês vão ver que ele vai estar ali com o endereço IPv6, ó, 2001 DB8 Café 1000, que é dessa minha rede, e o restante no padrão EUI64. E aqui eu posso até fazer o ping, ó, também, ó, ping lá para o gateway, ó, 2001 DB8 Café 1000, 4 pontos e 1, ó, tá pingando lá no multilayer, no gateway, aqui no servidor. Então, a princípio, ele está funcionando com IPv6 e IPv4. Vou pegar mais um aqui, ó, Desktop IP, com o DHCP, ó, e deu sucesso também. A princípio, também está funcionando aí com IPv6. E aí eu dou o aparelho de cada um. Toda vez que se conectar, se estiver habilitado, se o equipamento suportar, ele vai trabalhar aí com esses dois modos, tanto com os dois protocolos, IPv4 ou IPv6. Aí. Mas nesse caso eu tive que configurar o servidor aqui externamente nesse equipamento que o multilayer ele não suporta.
Bom, como que eu vou resolver o problema dessas outras duas redes? Que daí eu não tenho servidor de HCP, porque esse servidor está conectado somente nessa rede. Eu não quero alterar aqui a configuração, eu poderia trabalhar com uma subinterface aqui, com link de trunk, mas eu não quero mexer nessa parte, que também seria eu trabalhar na rede IPv4, então eu vou manter essa estrutura, só quero incorporar o IPv6. E aí a gente pode trabalhar com outro conceito que existe, que é esse da autoconfiguração. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou entrar na minha interface, eu vou habilitar o IPv6, e aí eu vou habilitar esse link local. Este link local ele já faz por padrão, sempre vai começar com FE80, isso aí é de norma, sempre vai começar com essa sequência, e ele incorpora o EUI64, se eu não fizer nada, se eu não informar ele. Por exemplo, até aqui no meu equipamento, ó, quando eu fui fazer habilitar aqui o IPv6 no meu celular, ó, ele pegou ó, link local, ó, FE80, e o restante ele incorporou o MAC address no formato EUI64. Então, as interfaces IPv6 ela trabalham com esses dois endereços. Eu posso colocar o link local FE80 com o MAC address e o que a gente chama de endereço global unicast, que aí seria aquele que começa ou com 2 ou com 3 no primeiro caractere. Então eu vou utilizar deste recurso para poder fazer a autoconfiguração primeiro. Ó. Só que eu não vou pôr o EUI64, eu vou dar um IP que eu vou escolher aqui ó, como link local. Quando tiver esse link local, o meu equipamento que se conectar ele também vai se autoconfigurar com esse link local, FE80, e nisso aí eles vão trocar mensagens. Então, por exemplo, descoberta dos vizinhos, aqueles protocolos do IPv6, e daí eu consigo ali fornecer o endereço de rede global. Então, por isso que eu vou ter que colocar ele aqui por primeiro, para fazer essa troca inicial de mensagem. Feito isso, aí eu vou colocar meu endereço global, que é o gateway, e aqui esse parâmetro passa a ser importante. Porque quando eu coloco esse parâmetro, aqueles meus dispositivos que vão se conectar, eles vão pegar e vão tentar resolver essa questão de endereço no modo autoconfiguração. Se eu colocar outra opção, que é o Manage, vou fazer aqui, vocês vão ver que ele não vai conseguir se autoconfigurar, e aí ele vai ficar sem IP. Então eu vou fazer aqui primeiro para a interface 3, lembrando que a interface 3 ela está no AP06 e a 4 aqui no AP11. Então as configurações são até simples, ó, vou fazer um exit aqui para sair, conft, interface fast 0/3, IPv6 enable para habilitar o IPv6 na interface. IPv6 agora vem essa questão aqui, ó, dois endereços, um local e um global. Lembrando que eu posso ter até mais endereços IPv6 global. O IPv6 ele suporta isso, tá? Então, IPv6 aqui, address, FE80, 4 pontos e 3. E aqui eu vou informar, ó, então que ele é um link local, quer dizer, isso aqui não vai ser roteado para fora da rede. IPv6 address, e agora vem aqui o meu endereço global, que é o gateway da minha rede. Então, café 2000, 4 pontos. Lembrando que o link local, por norma, você vai manter esse endereço aqui, igual eu fiz. No no endereço global, unicast, aí você vai utilizar o seu prefixo lá da tabela. Tá? E aqui eu escolhi 3 porque seria a interface 3, tá? Por padrão, poderia ser outro também. Bom, habilitei aqui o endereço global também. Esqueci de alguma coisa aqui. /64, né? A máscara. Então agora está certo. E agora aquele comando, ó, IPv6, Neighbor Discover. Essa opção aqui que ele diz, ó, os dispositivos que se resolvam aí na configuração. Então agora já está habilitado, eu vou pegar aqui deixa eu ver um smartphone que está conectado nesse AP06. Estou vendo um aqui, este daqui, ó. Separado aqui no canto. Então, ó, ele está sem IPv6, só com IPv4 ali, ó, 200, 150, 129.
Vamos aqui em desktop, IP. Então, se eu colocar aqui estático, eu vou informar, não é essa a ideia, né? O DHCP ele vai ficar assim. Agora, ele tendo suporte ao modo stateless, ó, ele pegou o endereço ó, autoconfigurável pelo link local. Então, repare que está meio apagado aqui, mas o gateway ó, é o FE83. Então, toda vez que ele for navegar para a internet, ele vai mandar para o gateway, só que é pelo gateway local, e o multilayer vai encaminhar para frente. Só que ele passa a ter aqui o endereço ó, global 2001 DB8 Café, ó, 2001 DB8 Café, 2000 porque ele está na rede do AP06 e o restante ele pegou pelo EUI64. Então eu posso até fazer o teste aqui com o ping, ó, ping 2001 DB8 Café 2001, que seria ali o gateway, ó, tá respondendo. Ele vai pingar também na outra interface aqui, ó, na 1000. Também tá até no meu servidor lá também, né? Então o 2 aqui, ó, também está respondendo, está navegando normal, só que por um outro modo aí de configuração, né? Enquanto esses daqui eles receberam de um DHCP e tudo mais, o outro não recebeu. E só por curiosidade aqui, né, na primeira rede lá com o servidor, eu não fiz o link local, ó, mas repare que o gateway, ó, ele pegou um FE80. Esse FE80 é que como eu não fiz a configuração manual, ele já atribuiu naquele padrão EUI64. O gateway sempre ele vai pegar pelo link local, tendo servidor ou não. E aí, para finalizar, agora aqui a minha rede do AP11, que eu vou fazer basicamente a mesma situação, só vai mudar alguns parâmetros aí. Então a interface, por exemplo, agora é a FAST 0/4, IPv6 Enable, IPv6 Address. Ó, meu link local, FE80 4.4. Pus 4 porque a interface 0/4 aqui. Isso aqui vai ser um link local também. IPv6 Address 2001 DB8 Café. Agora meu endereço de rede pelo laboratório aqui, ó, ele já passa a ser o 3000, que é essa rede aqui de baixo, ó, então 3001, a interface FAST 0/4. Então seria aqui 3000 4.1/64. E aqui, ó, eu vou colocar esse comando, só para te testar aqui, ó, Neighbor Discover, essa outra opção ali, ó, que é o Manage, que ela é mais rigorosa, ela não permite essa alta configuração. E aqui, para te testar, então eu vou pegar um celular aqui que está conectado no AP11, ó, esse aqui, por exemplo. Então ele só está ali com o endereço IPv4. Vamos aqui em Desktop, IP. Ó, se eu colocar estático e autoconfiguração, ó, ele vai falhar. Por quê? Porque a minha interface ela não permite, isso na hora de configurar ela eu coloquei, ó, os dispositivos que se conectar nessa rede não podem usar autoconfiguração, somente um servidor de HCP v6. E por isso que não vai suportar esse modo aqui, ó, porque a interface ela não vai informar pelo link local qual que seria o endereço global, ó. Então, tanto o DHCP quanto o modo autoconfiguração não funcionam. Por isso é importante esse parâmetro, de poder trabalhar muitas vezes por questão de segurança. Às vezes é interessante, se eu, por exemplo, fizer uma segurança por MAC address e com IPs, eu costumo bloquear o modo de autoconfiguração, e aí é interessante utilizar esse comando. Então eu vou negar ele aqui, ó, vou apertar a seta para cima. Eu preciso excluir esse comando, então vou fazer aqui um no. E esse comando agora. E vou usar esse outro modo, que é o older config flag, que eu já posso fazer um end e WR para salvar. E aí com esse comando ele permite a autoconfiguração na rede, ó.
Então eu vou voltar para o meu smartphone aqui. Vamos aqui primeiro em IP. Ó, autoconfiguração, ó, ele recebeu o endereço IP, deu sucesso agora. No prompt aqui eu posso fazer o ping para o gateway, ó, 2001 DB8 café 3000 4.1, olha, está respondendo com IPv6 também. E aqui se eu colocar o mouse em cima, então ele vai mostrar, ele tem o IPv4 do laboratório anterior e o IPv6 ali, ó, 2001 DB8 café 3000, porque ele está conectado na rede AP11, e o restante ele faz com o MAC address aquela norma do EUI 64 aí para se autoconfigurar na rede. Então essa é a ideia aí do nosso laboratório. E aqui no multilayer, se eu fizer um show IP route, ele vai me mostrar todos os dispositivos, as redes IPv4, e show IPv6 route, as redes IPv6, que aí eu tenho a rede 1000 na Vela 10, 2000 na FAST 3 e a 3000 na FAST 4, trabalhando aí no modo Dual Stack. Então essa era a ideia desse laboratório, nos vemos numa próxima e tchau.